apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus, maravilha! Senhor meu Deus e meu Pai, que a Tua palavra seja revelada aos Teus filhos para a Tua glória. Eu sei que Tu és poderoso para fazer além daquilo que Te pedimos e pensamos. Que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, e isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Mais palmas ao Senhor Jesus. Abba, Pai. Pode se assentar, anjos de Deus, aqui no MGA Santo André. Uma saudação especial ao abençoado Gilvan, lá em Seropédica, Rio de Janeiro. O MGA está chegando lá em Seropédica, hein? Já há MGA em Macaé, pastor Marcos Felipe, o obreiro Fábio, lá em Macaé. E agora chegando pela fé, em breve, MGA em Seropédica, Rio de Janeiro. Abençoado Gilvan, logo, logo nós estamos aí, hein? Tá? Mover da graça do MGA em Seropédica, Rio de Janeiro. Já tem MGA na Bahia também. Pastor Léo, glória a Deus por todos vocês. Quem pode falar amém? Estou com vontade. Vamos dar mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Ao mover de Deus. Anjos do Senhor, filhos do Altíssimo, eleitos de Deus em Cristo Jesus, abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Glória a Deus pela sua vida, você que me assiste no grupo MGA Brasil, MGA Santo André, você que me assiste pelo YouTube, você que me assiste no Facebook, incontáveis pessoas, você que me assiste direto do nosso site, graçaeapostolado.com, no link Apostolado da Semana. Ali você ouve o apostolado de domingo e o de quarta-feira. Você nunca fica sem alimento espiritual. Amém? Romanos 5, quem já achou pode dizer amém? Coloque o seu dedo no verso 17. Romanos 5, verso 17. Paulo disse: pois se pela ofensa de um só, ou, interpretando, se pelo pecado de um só, a morte reinou por esse, por causa do que ele fez, Paulo está comparando o que Adão fez com o que Cristo fez. Eu acho tremendo e maravilhoso a comparação que Paulo faz em Romanos 5. Ele fez isso também em 1 Coríntios 15. Lá ele comparou Adão com alma vivente, né, o primeiro Adão, e Cristo, o segundo Adão, o espírito vivificante. Mas aqui em Romanos 5 ele falou, a comparação foi maior, ele falou mais. Romanos 5,17, se pelo pecado, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Não é no céu não, tá? Não é quando você morrer não. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ou seja, assim como por causa de um só, muitos morreram, assim também por causa de um só, muitos foram justificados. Muitos reinarão em vida. Sabe, irmãos, como eu disse, eu adoro a comparação que Paulo fez de Adão com Cristo. E essa comparação, até hoje, entre parênteses, infelizmente, os evangélicos em geral não entenderam essa comparação que Paulo fez. E não entenderam por quê? Porque quando se compara, você vê Hebreus 10. Hebreus 10
o assunto, a eficácia do sacrifício de Cristo. Quando você compara o que Adão fez e o que Cristo fez, você vê a eficácia, o efeito da morte e ressurreição de Jesus. Por que os evangélicos, no geral, por que eu falo evangélico? Porque eu não vou falar do budista, do Hare Krishna, da Seishonoye. Eles nem Bíblia não têm. Se não tem Bíblia, não tem conhecimento nenhum. O catolicismo está com a Bíblia nas mãos há décadas, há séculos. Essas coisas deveriam ser explicadas lá. Mas por que você se preocupa tanto, apóstolo, com o catolicismo, com os evangelhos? Por quê? Só por um motivo. Porque os filhos de Deus estão lá. Se tivesse só filho da perdição, não estava nem aí. Dá um sinal quem entendeu. Se no catolicismo tivesse só filho da perdição, eu não estava nem aí. Se no meio evangélico, em geral, quando eu digo evangélico geral, não é uma denominação, evangélico em geral. Se no meio evangélico houvesse só filho da perdição, eu não estava nem aí. Porque filho da perdição, Romanos 9, preparado para a perdição. Mas há ovelhas lá. Há vasos de honra lá. Há filhos de Deus lá, que foram comprados pelo sangue de Jesus. E esses filhos, eles têm por direito legal, que Cristo lhes concedeu, saber, conhecer e entender a verdade. E sim, eu estou preocupado com eles, porque um dia eu fui eles. Um dia eu estava lá. Essa preocupação, em outras palavras, se chama amor. Paulo disse em Romanos 12, o amor seja não fingido. É o meu amor. Olhem para mim. Eu poderia nem estar aí, né? Eu sou salvo, eu sou abençoado, eu sou justificado, eu sou mais que vencedor, eu tenho anjos em meu favor. Estou falando eu, e falo de eu mesmo, de mim. Eu uso eu para que você perceba e entenda que eu estou bem. I feel good. Eu estou bem. Reinando em vida. Por receber a abundância da graça. Mas isso é eu, é você. Mas o mundo não é só eu e você. O reino de Deus não é só eu e você. Para você entender perfeitamente, deixa o Romanos 5. Deixa aberto o Romanos 5. Abre aí em Mateus. Para você entender perfeitamente. Mateus, capítulo 9. Deixa o Romanos 5 que eu já volto aí. O assunto de hoje: ser salvo versus reinar em vida. Ou, em outras palavras, a diferença de ser salvo e reinar em vida. Porque Paulo disse aqui em Romanos 5,17 que os que recebem a abundância da graça. Ele não está falando de salvação. Ele disse, os que receberem a abundância da graça serão salvos? Não, porque salvos já são. Ele disse, os que receberem a abundância da graça vão o quê? Sofrer em vida? Reinar em vida. Mas os evangelhos estão sofrendo? Me entenda, eu não estou falando mal, eu estou falando uma realidade. É um fato. Os evangélicos não têm felicidade. Eles não têm felicidade, felicidade. Tem aquele momento lá do culto, onde fala em línguas, é cheio do Espírito Santo, a presença de Deus. Mas e depois? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado? Tem um diabo para lutar, 24 horas por dia? Expulsa na segunda, na terça ele volta. Expulsa na terça, na quarta ele volta. Aí a pessoa é evangélico há 40 anos. Faz 40 anos que ele faz isso. Como vai ser feliz? Quem é que é feliz lutando contra um diabo que não sai nunca? Quem é feliz lutando, se esforçando para se manter salvo? Como que a pessoa consegue ser feliz? Ele está passando em frente à Casa Bahia. Aí ele ouve uma música qualquer, ele já... Eu sou crente, eu não posso. Está percebendo? Isso acontece, hein? Ele está passando no calçadão, aí em frente à Casa Bahia. Ele ouve uma música, sei lá, uma música. Aí já...
Quando eu era do mundo, eu ouvia essas músicas. Aí de onde você é agora? De Marte? Da galáxia? De onde você é, irmão? Quando você era do mundo e agora você é da onde? Tá claro ou não tá claro? Por que que eles não são felizes? Por que que eles sofrem? Mesmo com a Bíblia nas mãos. E por que que eu me preocupo com eles? Por quê? Mateus 9. Porque o sentimento que há em mim é o mesmo sentimento que havia em Jesus. Alô, o Espírito Santo está falando algo aqui. Ele está me dizendo assim, ó, leia Filipenses 2 antes de ler o Mateus 9. E eu vou obedecer o Espírito Santo. Abre Filipenses 2. Depois eu vou ler o Mateus 9. Abba, Pai, eu vou te explicar por que que eu me preocupo com os evangélicos. Interessante, o Espírito Santo está me falando aqui. Ele fala assim, você está percebendo, o Espírito Santo me fala livremente. Ele fala assim, você está percebendo que os que estão na ignorância vivem mais em paz do que os que têm um pouquinho de conhecimento? Porque diante de Deus, você não pode ter um pouquinho de conhecimento. Você tem que ter o pleno conhecimento. Se você tiver um pouquinho de conhecimento, piora. É melhor não conhecer nada. Alô? Pegou, Pedro? Para quem está na terra, é melhor não conhecer nada. Por quê? Porque ele vai viver livre de condenação. Se ele adquirir um pouquinho de conhecimento, e não o pleno conhecimento, esse pouquinho de conhecimento vai trazer o que sobre ele? Condenação. E geralmente, 99,9%, esse pouquinho de conhecimento que se adquire é conhecimento da lei. Se fosse um conhecimento da graça, eu estava fazendo um churrasco de alegria. Não, mas não é o conhecimento da graça. Já conhecem pouco. E o pouco que conhecem é sobre a lei. Então por que eu estou preocupado com eles? Há anos. O Espírito Santo me diz, antes de ler, deixa o Romanos 5 aberto. Ele me diz, antes de ler o Mateus 9, leia para eles Filipenses 2. Então está aqui, eu vou ler. Quem já achou, diga amém. Coloca o seu dedo aqui, ó, no versículo 5. Olha lá. Olha lá. Filipenses 2, 5. O apostolado diz, de sorte que haja em vós o mesmo. Eu quero ouvir. Haja em vós o mesmo o quê? Qual sentimento? Que houve. É isso que há em mim. Um sentimento. Alô? O mesmo sentimento que houve em Cristo. Agora eu vou ler o Mateus 9. Glória ao Espírito Santo. Olha aqui Mateus 9, agora eu posso ler. Mateus 9, 36. Olha o sentimento que havia em Cristo. Olha lá, ó. Mateus 9, 36. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas. Por quê? Ele era Jesus. Por que ele tinha compaixão delas? Ele era Jesus, aliás, ele não precisava nem ter saído do céu. Podia ter ficado lá mesmo. Por que ele se revestiu em carne? Isaías 6, se Isaías viu o Senhor num alto e sublime trono, os anjos voavam, os serafins cantavam e clamavam santo, 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 santo. Então por que ele saiu de lá? Estava uma maravilha lá. Por que ele saiu de lá? Mateus 9,36. Vendo ele as multidões, está percebendo que não é uma ou duas pessoas? Quando eu digo os evangélicos no geral, eu estou me referindo a uma multidão incontável. Uma multidão incontável de N denominações cristãs. Não são satanistas não, são cristãos. Só que cristãos evangélicos. Falta subir um nível de fé. Ou seja, sair do discipulado e ir para o apostolado. Em graça não tem discipulado. Discipulado é coisa de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Em graça não tem discipulado. Em graça é apostolado. É um outro nível de conhecimento. É um outro nível de entendimento.
Por isso que Paulo disse, 2 Coríntios 5, as coisas velhas se passaram. Não é mais discipulado, é apostolado. Alô, você aplaudir. Discipulado é de um em um. Apostolado é um só para todos. E todos crescem ao mesmo tempo. Diga comigo, por que Jesus tinha grande compaixão das multidões? Mateus 9,36. Porque andavam cansadas e abatidas. Eu converso com evangélicos. Como que eles estão? Cansados e abatidos. Aí eu encontro uma pessoa que não é evangélico, ele não está cansado nem abatido. Alguém já percebeu isso? Já percebeu, né, Pedra? Sabe por que ele não está cansado nem abatido? Porque ele não está debaixo da lei. Quando se ouve a lei acaba com você, irmã. Você é pecadora. Você é pecador. Se Jesus voltar, você subirá. Eu não sei se você subirá, hein? Olha, se Jesus voltar. Então a pessoa fica cansada dessas coisas. Porque a salvação é eterna. Aí o pregador fica jogando carapuça, ameaçando, dando a entender que se Jesus voltar, talvez você não suba. Pô, isso é triste. Quem já ouviu isso antes? Isso é triste. Irmãos, igreja. E a pessoa batizada, a pessoa aceitou Jesus, a pessoa toma Santa Ceia há anos, a pessoa faz jejum, a pessoa faz campanha, a pessoa faz corrente, ela ora o Pai Nosso, ela ora de joelho, ela faz tudo que manda fazer. Mas depois o pregador fala, se Jesus voltar agora, como você está, meu irmão? Minha irmã, como você está? Se Jesus voltar agora. E um dia numa igreja pentecostal, acabou a força. Disse que foi uma gritaria lascada. Uma condenação dessa, acabar a força? Ai, eu fiquei. Aí acenderam a luz. Ei, irmã, foi só a força que deu um apagão e voltou. A irmã, eu já estava... Eu estava brincando. Brincando nada, estava com medo mesmo. Por causa da condenação. Não parece brincadeira? Eu não vou falar, eu estou louquinho para falar o nome onde aconteceu isso aí. Acabou a força na hora que o pastor estava falando. Mas foi uma gritaria. Não é lamentável? Gritar por quê e para quê? Medo do quê? Por que medo? Mas quando não se sabe, quando não se conhece e por consequência não entende que foi predestinado, porque a predestinação é a certeza da nossa salvação. Oh, eu não sou salvo porque eu sou bom, eu não sou salvo porque eu conheço a Bíblia, eu não sou salvo porque eu sou pastor, apóstolo, não. Eu sou salvo porque eu fui predestinado para ser salvo. Alô? E a predestinação, ela é irreversível. Por isso que Paulo disse em Romanos que os dons são irrevogáveis e a salvação é um dom de Deus. Por isso, uma vez salvo, sempre salvo. Até no escuro. Mesmo no escuro. Pode apagar a luz à vontade, que não muda nada. Por que Jesus teve compaixão? Porque Mateus 9,36, a multidão estava cansada e abatida como ovelhas que não têm pastor. Apóstolo Marcos Gomes, por que as ovelhas andam cansadas e abatidas? Presta atenção. Se as ovelhas estão com a Bíblia nas mãos, estão numa igreja evangélica, estão falando de Deus, estão cantando para Deus, estão louvando a Deus, estão orando a Deus em nome de Jesus. E é verdade. Estão na igreja orando, buscando, tudo certinho. Então por que andam cansadas e abatidas? 2 Coríntios 3, Paulo disse por quê. 2 Coríntios, aí não tem como reinar em vida mesmo, né? Porque não recebe a abundância da graça. Como é que vai reinar em vida? São salvos. É o assunto de hoje. Ser salvo
versus reinar em vida. Ou seja, a diferença de ser salvo para reinar em vida. Reinar na terra, irmã, em vida, sem condenação, sem ameaça, sem medo, certeza da salvação, até debaixo d'água ou sem água, com a luz acesa ou apagada, a certeza e convicção da salvação, sem medo de nada. Ai, o que foi, irmã? Eu nem te falo, não pode falar. Não é que eu fui num aniversário ontem e eu tomei um pouquinho de cerveja, mas foi só um pouquinho só, tá? Jesus, foi só um pouquinho. Ei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Pouquinho ou um pocão? Você está pensando que para Deus muda alguma coisa? Ah, então estou lascado mesmo, porque se não muda nada eu estou perdido. Não muda nada mesmo. Pastor, então estou perdido. Não, você não está perdido não. Ou vocês nunca leram o que Jesus diz, que o que entra pela boca é lançado fora? Ou vocês nunca leram que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que procede do coração, maus pensamentos. Às vezes nunca tomou uma colher de cerveja, mas é um fofoqueiro, uma fofoqueira de mão cheia, mal pagador, caloteiro, mentiroso, enrolador, enganador. É muito pior, é melhor tomar um caminhão de cerveja e ser um homem igual Noé. Noé ficou bêbado, se embriagou, mas era um homem justo e temente a Deus. Segundo Coríntios 3. Está aqui a resposta. Diga comigo. Por que que as ovelhas andam cansadas e abatidas? Diga, mesmo com a Bíblia nas mãos. Diga, mesmo dentro de uma igreja. Diga, por que andam cansadas e abatidas? Segundo Coríntios 3 tem a resposta. Segundo Coríntios 3, versículo 14. Está aqui a resposta. Por que que as ovelhas estão cansadas e abatidas? Segundo Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos foram embotados. Alô, para aí. Olhem para mim. Para aí, não lê não, olhem para mim. Você sabe o que é embotado? A mulher quando passa batom, às vezes o batom não pega no dente. Já aconteceu isso? Isso é embotado. Aí não tem que limpar os dentes? O que é embotado? Quem já comeu canjica? Alguns lugares dizem mucunzá, né? Já comeu canjica? Se você comer um grãozinho, não. Mas se você comer várias colheres de canjica, a canjica não entra na gengiva, assim, não fica nos meios, não fica assim? Isso é embotado. Você não pode comer canjica e ir depois numa entrevista com alguém, numa fábrica, numa empresa. Então não vai dar, você tem que falar assim, né? Qual o seu nome? Ah, Marcos Gomes. Qual a sua idade? Mas por que você põe a mão na boca? tudo cheio de canjica, entendeu? Isso é embotado. Então quando se come canjica, o que tem que fazer? Agora só que Paulo não está dizendo do dente. Ele está dizendo na mente, ó. A mente está embotada. Ou seja, do jeito que você tem que escovar os dentes para limpar, é preciso ouvir a graça para limpar o quê? A mente, é isso que Paulo está falando. Agora lê o texto. 2 Coríntios 3,14. Por que que as ovelhas estão cansadas e abatidas? 2 Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos estão embotados, por quê? Pois até hoje a leitura da graça e do apostolado, amém? Ah, não é isso? Por que que a mente dos evangélicos estão embotados? E isso faz que eles sofram, não sejam plenamente felizes. Como diz Mateus 9,36, estão cansados e abatidos. Alô, quantos evangélicos estão querendo parar no meio do caminho? Quantos? Ah, eu não vou, eu vou sair da igreja, eu vou me desviar. Não tem esse negócio aí? Por que que eu não quero me desviar? Os evangélicos falam o quê? Nossa, é tão difícil ser crente. Não fala? Nossa, como é difícil seguir Jesus. Por que que para mim não é? É difícil para eles seguirem Jesus porque eles não estão seguindo Jesus. Eles estão seguindo um sistema. O que que Jesus disse em Mateus? Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave.
E o crente está lá. Como é difícil ser crente. Senhor, volta logo que eu não estou mais aguentando. Como é difícil. Para mim não é. Quem está entendendo? É difícil que você estava debaixo da lei, irmão. Na lei você não pode, na lei você não pode, na lei você não pode, na lei não pode, não toca, não olha, não come, não pode, não, você está louco, não, no crente não pode. Então é difícil mesmo. Não é difícil não, irmão, é impossível. O que Jesus disse em Mateus 23? Que os fariseus atam fardos pesados e colocam sobre os ombros das pessoas. Eles mesmos nem com um dedo querem mover. Manda a pessoa, irmã, você não faz isso, irmã. Hein, Reinaldo? Não pode ter televisão em casa. E dentro do guarda-roupa a televisão, na casa do pastor. Mas o pastor falava que não podia ter televisão. Que hipocrisia, hein, meu? Fala sério, hein? Só um sinal quem está entendendo o que Deus está falando. Que hipocrisia, hein? Não, o crente não pode tomar cerveja nunca. O crente não pode. E o pastor pode adulterar com a mulher do obreiro, né? O pastor pode sair com a irmã diaconisa, aí pode. Diamante, aí não tem problema. Aí pode, não tem problema nenhum, né? Eu estou por aqui de hipocrisia, irmão. Estou por aqui de hipocrisia, de falsidade. Se vocês souberem a sujeira que é, eu vou falar porque eu não tenho medo de ninguém. Jesus disse para não temer os homens. Se vocês souberem a sujeira que é, tá gravando aqui, ó. Se vocês souberem a sujeira que é debaixo do tapete, naquele negócio de gideões da conquista, sabe os gideões do pentecostal lá? Vocês souberem a sujeira que é lá, até vomita, de nojo. Tanta sujeira e podridão. Drogas, prostituição, cocaína, garota de programa. Não mexe comigo não que eu sei de coisa, hein? Não mexe comigo não que eu sei de coisa. E muita coisa eu sei. Ah, o pastor morreu. Coitado do pastor. Coitado porque ele morreu? Quando ele estava vivo você não falava nada, seu fariseu. Quando ele estava vivo ele encobria coisa errada e você não falava nada. Agora ele morreu, você fala coitado do pastor? Tem pessoas que estão me entendendo. Sabe o que eu estou falando. O presidente estava vivo, encobrindo um monte de coisa errada, ninguém falava nada. Agora morreu, coitado do pastor, coitado, deixa de ser fariseu, hipócrita. Em João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Quem anda com Jesus, anda com a verdade. Quem está com Jesus, anda com a verdade. Fala a verdade, canta a verdade, ora a verdade, ensina a verdade, vive a verdade. Fariseus canalhas que se escondem atrás da Bíblia são lobos disfarçados em ovelhas. A mim não enganam. Porque eu já li o que Jesus disse em Mateus 7,15. Para tomar cuidado com um falso profeta que estão disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Eu não preciso falar que você conhece o endereço, né? O Espírito Santo está mandando falar. Se vocês souberem a vergonha, a sujeira que tem debaixo do tapete no meio evangélico. Pastor, não mexe com isso. Estou mexendo sim. É de Jesus ou é do capeta? Está claro ou não está claro? Estou mexendo sim. Pastor, não mexe. Eu mexo, tem que mexer. Nós não somos de Jesus. Jesus é a verdade. Mas Paulo disse para os Tessalonicenses que os que estão nas trevas não vêm para a luz, porque se vier para a luz, fica explícito a podridão. Por que ninguém vem aqui provar ou tapar a minha boca? Porque sabe que se pisar aqui, nesse ministério, nesta região celestial, o chicote vai estralar, que o Espírito Santo pega ele. Aqui não é lugar de mentira, aqui não é lugar de enganação, aqui não é lugar de prostituição, e a pior prostituição, a prostituição espiritual, que trai Cristo para adulterar com Moisés. Essa é a pior prostituição que um homem pode fazer diante de Deus. Não é sair com a mulher dos outros não, é sair, Deus nem liga, Ele passa por cima. Mas você pode perder a sua família, mas Deus não está nem aí com isso. Ele não apoia, Ele não gosta, Ele não concorda. Mas essa aí Ele passa por cima. Agora tem uma que Ele
Uma não tem jeito. Você é casado com Cristo. Ele é o noivo da igreja, ele é o marido da igreja. Você não pode trair Cristo com Moisés. Ou seja, você não pode deixar a graça para viver da lei. Você não pode deixar a fé para viver de obras. Isso é adultério. Esse adultério Deus não perdoa. Por isso Paulo escreveu em Hebreus 10, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Por quê? Está traindo Cristo, o marido, o noivo da igreja. Está em adultério espiritual. E a maioria dos evangélicos estão. Já falei. Por quê? Por que eu tenho esse sentimento? Por que eu tenho essa compaixão? Em Mateus 9, Jesus teve essa compaixão, esse sentimento, por quê? Porque as ovelhas estavam cansadas, abatidas, ou ovelhas que não têm pastor. E assim está o sistema evangélico. Ovelhas que não têm pastor, não há quem fale a verdade, não há quem ensine a verdade. Há uma encenação, fala de Deus, fala de Jesus, a verdade que é bom ninguém fala. Qual é a verdade? João 1,16, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Se não falar a graça, não está falando a verdade. Por que o sistema religioso evangélico tradicional, 99,9%, por que estão cansados e abatidos? Segundo Coríntios 3,14, porque até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Olhem para mim. Até hoje, a leitura da antiga aliança, a pregação da velha aliança, o ensino da velha aliança, que é daí que tiram as campanhas, é daí que tiram as correntes, é da velha aliança que tira que o homem é um pecador. E na velha aliança, de Gênesis até a cruz, olha quantos livros tem. De Gênesis até a cruz, olha quantos capítulos e versículos tem. Provando que o homem é um pecador. Logo, a leitura da antiga aliança deixa claro que o homem é um pecador. E aí os sentidos ficam embotados. Segundo Coríntios 3,14, não foi removido ainda, porque somente em graça, em Cristo quer dizer, somente em graça o véu é removido, o véu é arrancado. Os evangélicos em geral têm um véu que os impede de enxergar a glória de Deus em Cristo. Você procura os canais de televisão, os pregadores, ninguém prega Cristo. Venha participar dessa campanha que Deus vai mudar a sua história, hein? Deus vai mudar a sua vida. Você vai receber um emprego, você vai casar, você vai comprar uma Toyota Hilux, você vai comprar um apartamento, você vai ter uma fazenda. Ninguém toca no assunto Cristo. Mas tem pior. Começam a vender água, começam a vender vela, começam a vender fitinha, começam a vender tijolinho, começam a vender um monte de coisa. Ah não, mas eu não vou nessas igrejas não, eu vou naquelas mais tradicionais, pentecostais das antigas. Então, é essas que pregam a lei. Essas não pregam a Cristo. Essas não pregam a Cristo. Quer que eu suba um degrau? Paulo disse em Filipenses, ou para os Filipenses, que os tais são inimigos da cruz de Cristo. O seu Deus é o ventre. Se for pôr no papel, fica feio, hein? Porque se for pôr no papel, nem pode ser chamado de cristão. Você está vendo onde eu estou entrando? Se eu for pôr no papel, se eu for pegar a Bíblia, colocar a Bíblia, eu tenho 46 Bíblias, eu vou forrar a mesa de Bíblia, todas as versões, hebraico, grego, aramaico, atualizada, revista e corrigida, linguagem de hoje, eu tenho inglês, eu tenho todas, 46. Então, se eu pegar a mesa e forrar de Bíblia e colocar um caderno com uma caneta, se eu for pôr no papel, nem é digno de ser chamado de cristão. Você pode chamar Moisés de cristão? Moisés não era cristão? Eu disse que ele não era um homem de Deus? Eu disse que ele não era cristão. Davi não era cristão? Como é que Davi era cristão se ele era antes de Cristo? Está claro ou não está claro? Salomão não era cristão? Os profetas não eram cristãos? Eram antes de Cristo. Paulo era cristão.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Paulo era cristão. Moisés não era cristão. As igrejas que estão pregando a lei, se for pôr no papel, não pode nem chamar de cristão, hein? Por isso que as igrejas falam o quê? Deus te abençoe. Porque um cristão não fala Deus te abençoe. Um cristão, ele já entendeu que Deus já o abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Um cristão não fala Deus te abençoe. Um cristão fala abençoado. Só quem entendeu. Romanos 5,17, eu vou terminar onde eu comecei. Romanos 5,17. Por que eu estou mexendo nesse assunto? Já te expliquei que eu tenho compaixão das ovelhas. De lobos, não. Mas apóstolo, quem que é o lobo? Quem que é o lobo? Olhem para mim. É aquele, irmã, que conhece a verdade, que está com a verdade nas mãos, mas não fala. Quer um exemplo? Cadê o Ronaldo? Está aqui o Ronaldo. Quantos anos de ministério? Desde 97, né? 95, né? Desde 95. Estamos em 2016, desde 1995. Em 97, esse ministério começou a pregar a graça de Deus em Cristo. O Ronaldo estava debaixo da lei numa igreja pentecostal. Aí ele veio para esse ministério e ouviu uma pregação. Quando chegou aqui, ele ouviu pregar sobre predestinação. Efésios 1:5, Efésios 1:11, Romanos 8:29, Romanos 8:30, enfim. Quando eu preguei sobre a predestinação, fiz um seminário sobre predestinação, ele anotou tudo que eu pregava, os versículos, anotou todos os textos. Então, eu vou te falar o que é um lobo disfarçado em ovelha, como conhecer. Aí ele anotou os textos todos, sobre predestinação era o assunto, só que ele era de outra igreja, da lei ainda. Aí eu não sabia, ele falou depois, acabou a pregação, ele foi aonde? Mostrar para o pastor dele. Ô pastor, eu fui na igreja do pastor Marcos Gomes, né? E ele pregou esses textos aqui. O que o senhor acha? O pastor dele pegou, olhou assim, está tudo certinho. É verdade mesmo, é isso aqui mesmo. É verdade. Só que eu não posso pregar isso aqui. O que você fez, Ronaldo? Pega a sua Bíblia e saia de mansinho. Não é banquinho, não, é Bíblia. Como é que um crente, um filho de Deus, vai num ministério, acompanha a pregação, está vendo tudo na Bíblia, marcou no papel, e quando vai mostrar para um pastor, o pastor fala que está certo, que é verdade, mas que não pode pregar isso aqui? Eu não posso chamar um homem desse de homem de Deus, irmãos. Porque homem de Deus é temente a Deus. Sabe o que é temente a Deus? Se tem alguém errado aqui, sou eu, não a Bíblia. Deixa eu ver o que a Bíblia diz. Que pela graça eu sou salvo. Ah, então eu sou salvo pela graça. Não, irmão. Como não, irmão, está escrito? Efésios 2:8. Eu sou temente a Deus. Se está escrito, eu creio. Aí ele foi mostrar para o pastor disse que era verdade, mas que não podia pregar lá. Isso o pastor evangélico. Aí a pastora Sueli, minha esposa, eu moro do lado de uma igreja católica, ela pegou alguns textos e foi falar com o padre. Efésios 1:3, Efésios 2:8. O padre fez teologia, fez seminário, portanto conhece a Bíblia. Aí a pastora vai falar com o padre, o que o senhor acha desses textos aqui? Não, é verdade mesmo, está tudo certinho, é isso aí. Mas eu não posso pregar aqui, que você sabe, né? Eu já recebo de lá. Você recebe de lá o quê? Você recebe de lá e eu recebo daqui. De onde que você recebe, padre? Vocês entenderam o padre? O padre falou assim, eu já recebo de lá, eu não posso mudar. De lá quem? Do papa, do arcebispo, do cardeal, até chegar nele. Um homem de Deus faria isso? Alô, você acha que Elias faria isso? Você acha que Moisés faria isso? Você acha que Eliseu faria isso?
Você acha que um homem de Deus faria isso, irmã? Que palavra, hein? Que palavra! Não, é verdade, tá certo, mas eu já recebo de lá. Você entendeu de lá, né? Lá dos grandão. Eu já recebo de lá assim, eu não posso mudar. Isaías 1, Deus diz: se não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Se você não falar como está escrito. João 7, Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura. Irmã, todo mundo pode estar errado, menos a palavra de Deus. Ah, mas então eu estou errado porque eu estou lá comendo pão, bebendo suco, batizando. Segundo a Bíblia, em Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida. Você está comendo e bebendo? Não tem coisa errada aí? O reino de Deus não é comida e nem bebida. O que você está fazendo? Ah, eu estou comendo e bebendo, então tem coisa errada. Se o reino de Deus não é comida e nem bebida, e você está comendo e bebendo, não tem coisa errada? Só para você pensar. Como é que vai ter comida e bebida no reino de Deus, se Deus é Espírito? Logo, se Deus é Espírito, o reino é espiritual. E a comida e a bebida é uma comida e uma bebida espiritual. Está claro ou não está claro? Deus é Espírito. Você não acha que vai ter feijoada aqui, né? Pizza, pastel de carne com palmito. Por isso que Paulo disse, se alguém tem fome, vai comer. Vai comer em casa, Coríntios 11. Porque aqui não é lugar de comer, irmã. Ah, mas domingo nós comemos. Mas também não teve pregação. Na pregação, você imagina eu pregando e você comendo arroz e feijão, irmão? Não dá. Ou você come ou eu prego. Ou você come a comida carnal, ou então a comida espiritual. Está claro ou não está claro? Para terminar, Romanos 5, verso 17. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse. Sabe, irmãos? Adão estragou toda a humanidade. É mesmo, pastor, o negócio está feio, hein? Não, mas já foi arrumado já. Como é que já foi arrumado se o negócio está feio? Porque os homens andam deliberadamente na carne. Matando, roubando, mentindo, usando droga e por aí vai. Então o mundo está desse jeito que você está vendo. Por isso que é necessário ouvir o evangelho. Para que haja uma verdadeira conversão. Aí, Efésios 4. O que roubava não rouba mais, o que furtava não furta mais, né? O que bebia vai ter moderação. Paulo disse, você não deve ser muito dado ao vinho, hein? Nem espancador, né? Não deve ser muito dado ao vinho. Ele não está dizendo que você não pode beber. Ele falou que você não deve ser muito dado ao vinho. Para Timóteo ele disse, Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, deu espírito de moderação. Para os coríntios, Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Coríntios 6,12, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que Paulo está dizendo? I am free, eu sou livre, eu sou liberto. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando vocês conhecerem a verdade vos libertará. E você será livre, não escravo de pastor, escravo de uma denominação, escravo de um sistema, escravo de um estatuto. Deus não quer escravo. Jesus morreu para libertar. E de fato nós somos livres. E a graça e o apostolado te ensina a viver com inteligência, com sabedoria, viver para a glória de Deus, como sal da terra e luz do mundo. Está claro ou não está claro, hein? Vamos terminar com Romanos 5? Eu li o 17, vamos ler o verso 3. Eu li Romanos 5, 17. Vamos ler Romanos 5, verso 3. Romanos 5, 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. A Universal não se gloria na tribulação nunca, né? Porque lá a tribulação é coisa do diabo, não é?
É lamentável um crente ou alguém que se diz ou se chama cristão pensar ou crer que o diabo fica entrando na vida dele, saindo da vida dele, atrapalhando a vida dele. Interessante. Look at me, olhem para mim. Por que o diabo não atrapalha a minha vida? Eu dou meu endereço, passo meu RG, meu CPF, eu mando uma foto se precisar, adiciono no WhatsApp, no Facebook, o que quiser. Por que o diabo não atrapalha a minha vida? Tem mais alguém que ele não atrapalha também? Hã? Mas aí você vai em outra igreja lá, o diabo atrapalha as pessoas? É ou não é verdade? Não tem coisa errada nisso? Apóstolo, não fica falando não, vai que ele aparece aqui. As pessoas são assim. Olha como que eu estou preocupado com o diabo. Opa! Irmãos, Romanos 5,3, para terminar. Não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações, porque nós sabemos que a tribulação é o que produz perseverança. Vai para 25 anos de ministério, vai para 20 anos em graça. A tribulação produz perseverança. A perseverança me faz ter experiência. A experiência me faz ter esperança. Para terminar, Romanos 5,5. Ora, irmãos, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Todas as ovelhas, sem exceção, na face da terra, já são e estão salvas, pela graça de Deus. Vírgula. Mas nem todas as ovelhas, entre parênteses, na verdade a minoria, fecha parênteses, estão reinando em vida. Por quê? Efésios 2,8. Porque uma coisa é ser salvo, Romanos 5,17. Outra coisa é reinar em vida. Para reinar em vida é preciso receber a graça e o apostolado. Por isso, Romanos 1,5. Levante a mão e diga, Romanos 1,5. Bem forte para terminar. Recebemos a graça e o apostolado. Por amor do seu nome. Para a obediência da fé. Entre todos os gentios. Digam, Senhor Jesus, para a sua glória, nós recebemos a graça e o apostolado. Por amor do seu nome. Para a obediência da fé. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Romanos 1,5. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.